Em 2021, o Sistema Brasileiro de Televisão, conhecido como SBT, completa 40 anos. A primeira transmissão oficial do SBT aconteceu no dia 19 de agosto de 1981. Este será o tema do vídeo de hoje, mas antes de entrar em detalhes sobre a rede de televisão, é preciso conhecer um pouco o seu fundador, o Silvio Santos. Cenoura Bravanel, popularmente conhecido como Silvio Santos, nasceu em 12 de dezembro de 1930. Ele tem formação de técnico de contabilidade e se tornou um exímio vendedor. O primeiro produto que ele vendeu foi capa para título de eleitor. Ele trabalhou também em rádio e estreou na televisão em 1962 na TV Paulista. Essa emissora foi incorporada à Rede Globo e se tornou a TV Globo São Paulo. Então, Silvio Santos chegou a ter programa na Rede Globo também, mas naquela época a Globo vendia horários, é o que a Rede TV faz nos dias de hoje. E Silvio pagava pelo seu horário dominical, revendendo o tempo dos anúncios a outras empresas, ou seja, ele era terceirizado. No começo da década de 1970, a Globo reformulou a grade e acabou com os programas independentes, e ele passou a assinar contrato com a emissora, mas o contrato começava a limitá-lo cada vez mais. Ainda assim, ele permaneceu lá até 1976, quando foi para a Rede Tupi. No ano anterior, em 1975, o presidente Ernesto Geisel assinou um decreto outorgando a Silvio Santos o canal 11 do Rio de Janeiro. No entanto, o contrato da Globo não permitia que um funcionário seu tivesse outra emissora de TV. Por isso ele saiu e passou a transmitir seus programas simultaneamente na Tupi e no seu canal, a TVS, TV Studios. Em 1980, a TV Tupi entrou em falência e o programa Silvio Santos, em São Paulo, foi transferido para a TV Record. Em 1981, o governo federal fez uma concorrência pública para criar duas novas redes de televisão e os ganhadores ocupariam o espaço deixado pela Tupi e também pela Excelsior. Assim, Adolfo Bloch ficou com uma concessão e fundou a Rede Manchete, e Silvio Santos obteve a licença para operar o canal 4 de São Paulo, que se tornou a TVS da capital paulista. Ele herdou o acervo da Tupi. A partir de agora, vamos ver alguns detalhes do desenvolvimento do SBT. Algumas coisas que foram bem marcantes ao longo do trajetório dessa emissora que está completando 40 anos. Olá, bem-vindos! Já é inscrito aqui no canal? Se não, inscreva-se e ative também o sininho das notificações. O YouTube desinscreve as pessoas. Inscreva-se também em minhas redes sociais e acompanhe o blog leonelonline.blogspot.com. O SBT é uma das empresas do Silvio Santos. Ele tem dezenas de empreendimentos. Se os números estão corretos, são 34. São na área de filmes, música, vídeos na internet, licenciadora de marcas, cosméticos, hotelaria, a telecena, entre outras empresas, e o SBT é uma forma dele divulgar isso tudo. Silvio Santos já chegou a dizer que não queria ser dono de uma emissora, ele só queria ter um programa de televisão, que era o que ele precisava para vender os seus produtos, o Canê do Baú, mas como as portas foram se fechando, ele abriu então a sua própria emissora. Aliás, essa é uma das coisas que eu admiro no Silvio Santos. Quando ele tem uma necessidade, ao invés de contratar um serviço, ele cria a empresa que necessita para suprir aquela necessidade e ainda vende o serviço. É mais ou menos assim: eu preciso comer, então eu vou fazer meu almoço e vender também para quem precisa almoçar fora. Ou seja, Silvio é o seu próprio anunciador. Mas não é o único, porque ele ainda vende cotas da emissora para outros anunciantes. Ao ter sido aprovado como o novo dono da concessão, que antes era da Tupi, Silvio se comprometeu a colocar no ar uma emissora em 3 meses, o que gerou muito descrédito de muita gente. Mas ele fez uma viagem ao exterior, investiu em uma série de programas estrangeiros e cumpriu com a sua promessa. Enquanto Adolfo Bloch levou 2 anos para dar início às operações da Manchete, a TVS foi fundada no mesmo dia em que o contrato de concessão foi assinado. E o ato foi transmitido ao vivo, fazendo com que esse fosse o seu primeiro programa exibido. Lembre-se que Silvio Santos já tinha uma emissora chamada TVS e a Manchete começou do zero. Homero Salles, que foi o responsável pela direção da transmissão da inauguração do SBT, admitiu que aquela primeira transmissão teve uns 15 minutos no ar de forma clandestina, que foi o tempo que antecedeu o ato de assinatura da concessão. Logo mais às 12h30 foi exibido o almoço de confraternização entre Adolfo Bloch e Silvio Santos, os dois que bateram um pouco na Globo. Só por curiosidade, a TV Tupi foi a primeira TV do Brasil, aliás, da América Latina, ou seja, o SBT ocupou o lugar, a mesma sintonia, que usava a primeira emissora do país.
E na época em que foi divulgado que o Grupo Silvio Santos havia conquistado a concessão, a imprensa fez diversos questionamentos alegando que ele já era dono de uma TV no Rio de Janeiro, a TVS, e a legislação não permite que um canal tenha duas concessões. Como a explicação foi dito que o dono do Canal 11 no Rio de Janeiro era Silvio Santos e quem venceu a licitação que englobava o Canal 9 era o Sistema Brasileiro de Televisão, que não tinha Silvio Santos como seu acionário no hall, né, de acionários, e sim Carmen Abravanel, cunhada de Silvio Santos, e Carlos Marcelino Machado de Carvalho, filho de Paulo de Carvalho, da TV Record. Outra acusação é que o SBT teria sido favorecido graças à programação que favorecia o presidente, como a Semana do Presidente, que era exibida dentro do programa Silvio Santos. Era um quadro que tinha todo domingo, e a proximidade do apresentador com o presidente João Figueiredo. O ministro das Comunicações, Haroldo Correia de Matos, ficou exaltado e chegou a chamar-o de antipopular e elitista, quem criticava a escolha da concessão ao SBT. Em 2007, quando estreou a Record News, por exemplo, também houve essa confusão de quem é o dono, porque seria ilegal um canal de TV aberto, né, ter duas concessões. E a inauguração só aconteceu devido a esse jeitinho, a essa brecha na lei. E detalhe, o presidente que deu a martelada na época da abertura dessa TV, da Record News, era o Lula, que a Record teia. Os primeiros programas humorísticos do SBT foram produzidos para aproveitar o elenco da Rede Tupi. E em 1986, Silvio Santos assumiu a dívida da extinta emissora com seus funcionários. Mas não houve acordo quanto ao valor corrigido. E coube ao Silvio Santos também a responsabilidade pela promoção do Miss Brasil, que era da Tupi. Ele já transmitia o Miss Universo na TVS, no Rio de Janeiro. Mas devido às sucessivas quedas de audiência, em 1989, foi o último ano da transmissão do concurso. E isso foi, inclusive, crucial para a não participação do Brasil na história do concurso em 1990. Ou seja, em 1990 foi a única vez que o Brasil não participou do concurso Miss Brasil. O primeiro programa oficial do SBT foi o Povo na TV. Era uma mistura de Casos de Família, Programa do Ratinho e Cidade Alerta. Uma beleza. O Sérgio Malandro participou desse programa. Foi o seu primeiro trabalho na TV como artista. Ele tinha participado de um programa do Silvio Santos na TVS com a Xuxa. Silvio gostou dele, mas não quis nem saber quem era a Xuxa. Depois se arrependeu. O principal produto do SBT era o próprio Silvio Santos, que liderava as tardes de domingo. Ao longo dos anos, ele apresentou vários quadros. Eram como vários programas seguidos que iam desde o meio-dia até as 22 horas, mais ou menos. O Show de Calouros tornou-se um clássico. Durante os primeiros anos, a programação do SBT apresentava as mesmas atrações da TVS com pequenas alterações, preenchendo as 12 horas de programação obrigatória. Uma das atrações da emissora era o Show do Bozo, um dos primeiros programas interativos da televisão brasileira. Lá naquela época, as crianças já ligavam para brincar ao vivo na TV. A programação da Globo era bem genérica, tentava falar com o público de todas as camadas sociais. A Rede Manchete tinha a intenção de fazer uma TV para gente com mais cultura. Já o SBT se dirigia às camadas B, C e D, que representavam na época 61% da população. A estratégia deu certo e a emissora passou rapidamente à condição de vice-líder no mercado. A guerra mesmo contra a Globo começou em 1985, mas Silvio Santos não batia de frente. Ele avisava, por exemplo, que depois da novela da Globo passaria um filme tal no SBT. Ele dizia: não precisa deixar de assistir a novela. Veja a novela e depois veja um filme. Aliás, eles fazem isso até hoje, então, né? Assim como o Sérgio Malandro, o SBT revelou vários artistas, entre eles estão a Flor, que virou cantora, a jurada, né? A Mariane, o Gugu. Aliás, o Gugu era a estrela da casa. Ele começou apresentando pequenos quadros e foi conquistando cada vez mais espaço, até assumir um dos programas mais bem-sucedidos da emissora, o Viva a Noite. O programa passava no sábado à noite, era líder da audiência e se tornou uma grande vitrine para os artistas. Ficou no ar desde novembro de 1982 até janeiro de 1992. Nesse tempo, em 1987, ele foi contratado pela Globo e chegou a ter chamada de estreia do programa lá na Globo, mas não estreou, porque Silvio Santos lhe convenceu a ficar no SBT e ele mesmo foi negociar com o Roberto Marinho a rescisão do contrato do Gugu. Então eu acho que o Faustão só está na Globo porque o Gugu não ficou. A ideia era que o Gugu fizesse frente, né, ao Silvio Santos nas tardes de domingo, e na proposta para ele voltar ao SBT, Silvio cedeu boa parte do domingo. Foi então que o Gugu estreou vários programas, como Corrida Maluca, Cidade contra Cidade, Passa ou Repassa. Aliás, esses dois últimos já tinham sido apresentados por Silvio Santos.
Silvio investiu também em nomes conhecidos, alguns não muito, como a Mara, que era conhecida na Bahia e se tornou Maravilha quando foi para o SBT. Ela foi escolhida para estrear um programa infantil nos mesmos moldes do show da Xuxa, à tarde, e fez muito sucesso. O Show Maravilha foi eleito como um dos melhores programas da emissora, inclusive. Silvio aproveitou muito bem a boa fase dos programas infantis e criou um departamento para que cuidasse dessa programação. Além de Mara e Bozo, o Homem do Baú, como era conhecido, contratou a Simone, que já havia passado pela Globo, e Manchete. Revelou a Mariane, que estava em começo de carreira como cantora e se deu muito bem lá como apresentadora, e lançou o Sérgio Malandro como apresentador infantil. A linha de show sempre foi um dos principais produtos do SBT. Em 1983, Sérgio Chapelin foi contratado, mas ficou pouco tempo e retornou à antiga casa. Em 1987, foi a vez de Jô Soares deixar a Globo. Em 1988, ele estreou o programa Jô Soares 11h30, aquele formato talk show. Essa foi a razão para ele ter ido para a SBT, porque na Globo não acreditavam nesse formato. Então ele manteve o formato que já fazia na Globo, com a sketch de humor, e que se chamava Veja o Gordo. Na Globo era Viva o Gordo, na SBT ficou Veja o Gordo. E o talk show, que por ironia foi a razão dele voltar à Globo 12 anos depois. Olha como a vida é. Roberto Marinho viu também o programa Praça é Nossa sair do ar da Globo, né, e foi para o SBT. Chico Anísio foi contratado pelo SBT, mas assim como o Silvio fez com o Gugu, o dono da Globo lá fez com o Chico Anísio. Ele voltou antes de estrear. Além disso, Silvio tentou levar Renato Aragão e Xuxa da Globo e a Angélica da Manchete. Não conseguiu, mas tirou Hebe Camargo e Flávio Cavalcante da Band, ou seja, o cara estava disposto mesmo a ter um elenco com as maiores estrelas da época. Em relação às telenovelas, o SBT apresentou dramalhões mexicanos desde o começo da emissora. O primeiro folhetim foi Os Ricos Também Choram, exibida em abril de 1982. E foi nessa época também que o Silvio negociou os direitos de exibição do Chaves. O programa estreou em 1984. Várias novelas mexicanas fizeram sucesso no Brasil, e o SBT produzia até trilha sonora em português. Não foi só para a novela Carrossel, não. Teve, por exemplo, Chispita e Simplesmente Maria. Aliás, eu lembro de uma cena dessa novela, com uma música do José Augusto. Sonho por sonho, beijo por beijo. Então isso dava um pouco melhor assim, para as novelas que eram dubladas. E também não foi só novelas mexicanas, teve folhetins da Venezuela, como Topázio, da Argentina, como A Estranha Dama, entre outros países, e também produções nacionais. A primeira produção nacional foi Destino, que estreou no mês de abril de 1982 também, com 55 capítulos. Em 1990 estreou Brasileiras e Brasileiros, que apesar de um elenco com grandes estrelas como Edson Celulares, o Célia Santos, não deu ibope. E aí o Silvio Santos resolveu parar de produzir novelas e investiu só nas importadas, que eram mais baratas. Na entrada dos anos de 1990, o SBT tinha 21% de participação em audiência e um faturamento anual de quase 140 milhões de dólares, mas operava no prejuízo e foi uma das principais empresas afetadas pelo Plano Collor. Olha aí para quem pensava que só a Manchete passava por dificuldades. Silvio Santos chegou a receber uma proposta de venda da emissora por 150 milhões de dólares, mas disse que não queria conversar sobre a venda por menos de 300 milhões. Ele precisou reformular a grade e a estratégia para aumentar a arrecadação da emissora, e foi nessa época que criou a Liderança Capitalização, cujo principal produto é um título de capitalização conhecido como Telecena. E a nova grade em comemoração aos 10 anos teve Serginho Groisman com o programa Livre, teve a Vovó Mafalda substituindo o Bozo com o programa do Remy e Festolândia com a meio desconhecida Eliana. Além de outros programas que não chegaram a durar muito tempo. Estreou Aqui Agora, um jornal que eu achava irritantíssimo porque a câmera estava sempre em movimento, e também o jornal do SBT com Lilian Vitfib, além do clássico Topa Tudo por Dinheiro. Silvio Santos acertou em cheio na compra da novela Carrossel, que estreou em maio de 1991 e chegou a incomodar a Globo, ficando poucos pontos atrás da novela das 8 na época. Mas em produções nacionais ele só resolveu arriscar de novo em 1994 com um remake de Éramos Seis, que foi um grande sucesso. Depois a emissora produziu outras tramas que deram um bom resultado, como As Pupilas do Sr. Reitor, Os Ossos do Barão e Chiquititas, entre outros. No decorrer da década de 90, novos programas e artistas foram entrando na grade da emissora. Em 1992, o SBT fechou o primeiro quadrimestre daquele ano pela primeira vez sem dívidas, desde a sua criação em 1981.
que, segundo o vice-presidente da emissora na época, o Guilherme Stoliar, as dívidas eram devido ao investimento necessário para construir a rede de TV, a programação do canal, a aquisição dos equipamentos, além da inflação da época que era estratosférica. Mas a partir daí as coisas melhoraram. Em 1993, Gugu usou a mesma fórmula do Viva a Noite para criar o Domingo Legal, que durante toda a década de 90 se manteve na liderança da audiência. Na parte da manhã, sem a Xuxa na Globo, o Show Maravilha e o Bom Dia e Companhia com Eliana tinham uma ótima audiência. E finalmente Silvio Santos conseguiu levar a Angélica para as tardes do SBT. No decorrer dos anos, novos artistas entraram para o elenco, como Marília Gabriela, Carla Perez, e novos programas estrearam na grade da emissora. Teve o programa Fantasia, Alô Cristina e o SBT Repórter, que mostrava muita gente pelada, sem censura. Além do programa do Ratinho, que foi tirado da Record e era pura baixaria. Aliás, falar de década de 1990 e baixaria na mesma frase é pleonasmo. Até meados de 1990, as instalações do SBT eram espalhadas por alguns bairros da cidade de São Paulo, como Carandiru, onde estava o Teatro Silvio Santos e também a Fábrica de Cenários, que funcionavam onde um dia foi o Cinema Sol. Silvio Santos tinha adquirido o imóvel para gravar os seus programas ainda na época da TVS, depois que os estúdios que ele usava, o Teatro Manuel de Nóbrega, terem incendiado. E esse se tornou o principal estúdio do SBT. Os grandes programas da casa eram gravados nesse endereço, na rua Taliba Leonel, como os programas do Silvio Santos, A Praça é Nossa, na Vila Guilherme, onde eram feitos programas de jornalismo e algumas atrações de auditório. Esse estúdio tinha pertencido à TV Excelsior, na rua Dona Santa Veloso. Era onde gravavam o Bozo, o Programa Livre, a Casa da Angélica, onde começou o Show Maravilha. Depois a Mara mudou lá para o Teatro Silvio Santos, porque o programa ficou grande demais para aquele estúdio. E ainda em Sumaré, onde estava a torre de transmissão e mais alguns estúdios secundários que foram usados para a gravação de algumas novelas, como Éramos Seis. Esse edifício pertenceu à TV Tupi e parte dele foi locado para a MTV Brasil. E ainda tinha na Via Anhanguera os escritórios administrativos. O canal Web Vintage mostrou o Teatro Silvio Santos por fora, já desativado, e lembrou do dia em que o Gugu fez a Thalia caminhar na marquise do estúdio sem nenhuma proteção, sem nenhuma segurança, para que as pessoas que não puderam entrar também pudessem vê-la. E ela quase morreu eletrocutada. Mentira. Mas estava muito próxima dos fios de alta tensão. Havia a necessidade de centralizar as atividades da emissora e também resolver um problema, que era das enchentes, que atingiu várias vezes os estúdios e que destruíram, né, cenografia, interromperam gravações e até programa ao vivo. O programa do Bozo, da Angélica, teve a gravação interrompida devido a um alagamento e não foram os únicos. Então, em 1994, deu-se início à construção do novo complexo, o CDT da Anhanguera, que foi inaugurado em 1996, no dia do aniversário dos 15 anos da emissora. Este é o terceiro maior complexo televisivo na América Latina, sendo menor apenas que os estúdios da TV Azteca no México e os estúdios Globo. Silvio Santos foi o último a deixar o antigo estúdio de gravações. Ele manteve o seu programa no Teatro Silvio Santos até meados de 1997. Um detalhe sobre este período é que ele tentou tirar o Boni da Globo, mas não obteve sucesso. Em 1998, houve novos rumores sobre a venda da emissora. A Televisa, sua principal parceira de conteúdo e há anos interessada em ingressar no Brasil, apareceu como a maior candidata à posse do canal. Além dela, outros grupos como a Disney, a Telefe e Sony também mostraram interesse. Mas a Constituição brasileira não permite estrangeiros no mercado brasileiro de telecomunicações. No começo da década de 2000, o SBT assinou parcerias com a Disney e Warner Bros., o que deu uma grande melhora nas sessões de filmes, e ao longo da década passou por outras grandes alterações. Em 2001, apresentou o reality show Casa dos Artistas, que era um plágio do Big Brother, inclusive estreou antes do Big Brother, e rendeu alguns processos, mas garantiu o maior índice de audiência de sua história, 47 pontos. Pela primeira vez, o SBT conseguiu bater o Fantástico. Outra atração que rendeu bons índices de audiência foi a novela mexicana Rebelde. E, em meados da década, tirou a Adriana Galisteu da Record, que não ficou muito feliz depois que estreou. Silvio Santos mudou o horário do programa dela 18 vezes em 4 anos. Aliás, trocar a programação de horário sempre foi uma forte característica do SBT. Mas no decorrer da década de 2000, o Silvio teve que ser muito criativo para se reinventar mais uma vez e enxugar gastos de produção. Não bastava só mexer na grade. Com o faturamento em baixa, muitos funcionários foram demitidos. Acabaram-se os programas ao vivo, porque gravados ficavam mais baratos, segundo ele,
E os artistas que tinham um salário muito alto receberam uma proposta de redução em suas arrecadações, alguns pela metade. Alguns não gostaram e saíram, foi o caso do Gugu, que mudou para a Record, e a Hebe, que foi para a Rede TV. A situação melhorou na década de 2010, com a volta das telenovelas brasileiras, o remake de Carrossel, por exemplo, em 2012, fez a emissora passar a marca de R$1 bilhão de lucro, um valor nunca antes atingido ao longo da história da televisão. E depois, no decorrer dessa década, o SBT contratou o comediante Danilo Gentili, que era da Band, e também Mamãe Brusqueta e Leão Lobo, da TV Gazeta, para comandar o programa vespertino Fofocando, abrindo a porta, inclusive, do retorno da Mara Maravilha no canal. Em 2020, devido à pandemia do coronavírus, a emissora passou por mais uma crise financeira que exigiu a demissão de muitos funcionários, o cancelamento da produção das telenovelas e deu início a uma nova estratégia para atrair audiência e anunciantes, com novos programas, e a história está sendo escrita ainda. O SBT promove desde a 22ª edição o Troféu Imprensa, que foi criado em 1958 pelo jornalista Plácido Manaia Nunes, diretor da revista São Paulo na TV. A primeira escolha dos melhores do ano se deu em 1960 e com o fim da revista, Plácido vendeu os direitos de Silvio Santos, que desde 1970 é o responsável pela organização e produção e apresentação do prêmio transmitido anualmente. Com ele, a premiação já foi transmitida pela Globo e Record. Durante a década de 80, Silvio Santos chegou a ser dono de 50% da Record. Em 9 de julho de 1983, o SBT exibiu o primeiro Festival Internacional da Criança. Foi nesse especial que apareceram, por exemplo, Patrícia Marques, Luciano Nassim e Juninho Bill, que depois formaram o Trem da Alegria, e também o Marcelo, do Grupo Dominó. Ainda na década de 1980, o SBT promoveu a Parada do Dia das Crianças, inspirado nas grandes paradas e desfiles que aconteciam nos Estados Unidos. Em 2 de outubro de 86, as personalidades da emissora e figurantes vestidos de super-heróis percorreram um trajeto de 22 quilômetros. Em 88, os personagens de Walt Disney que estavam no Brasil devido às comemorações dos 60 anos do Mickey também participaram. O SBT é a segunda rede de televisão mais vista do país. Durante toda a sua existência, sempre ocupou este espaço no ranking de audiência, exceto no período entre 2007 e 2012, quando a Record tomou o posto. Em 1987, para mudar a sua imagem perante o público, que considerava o SBT uma emissora brega e popularesca, foi feita uma parceria com a agente de publicidade W Brasil. Foi daí que nasceu um dos seus primeiros slogans: liderança absoluta do segundo lugar. Ou seja, não é uma emissora perdedora, ela tem a liderança absoluta no segundo lugar. No início dos anos 1990, Silvio tentou convencer as outras emissoras a transmitir telejornais de no mínimo 30 minutos no horário noturno, todos no mesmo horário, para incentivar o brasileiro a assistir a notícias, refletir e se informar melhor, mesmo que fosse por um período curto. A emissora chegou a transmitir na década de 1990 a Copa do Brasil, onde alcançou a segunda maior audiência da história da emissora, foram 42 pontos de média, exibindo a final de 95, e fez várias outras transmissões de jogos de futebol e até WWC. Bom, o SBT transmitiu também a Copa do Mundo. Ao longo do tempo, o SBT apresentou shows de diversos artistas como Julio Iglesias, Tina Turner, Roberto Leal, os Paralamas do Sucesso, Luciano Pavarotti, Madonna. Em 93, exibiu o show de Michael Jackson em Bucareste, ocorrido em 1992, que comprou de Xuxa Produções, empresa que promoveu a turnê no Brasil, vencendo a Globo, que também pretendia adquirir o show. Em 93, o programa Silvio Santos entrou para o Guinness Book como o programa mais duradouro da televisão brasileira, com 31 anos ininterruptos no ar. E já quase dobrou esse tempo, hein? Em 21 de março de 1994, o SBT apresentou a sua primeira transmissão do Oscar e em 26 de março de 2000 readquiriu os direitos que até então estavam com a Globo. A edição de 2004 foi a última apresentada pela emissora. Uma das primeiras parcerias da emissora foi com os estúdios Disney em 1997. Foi quando estreou Disney Club. Ao longo dos anos, a SBT manteve parcerias também com a Universal Pictures, 20th Century Fox, MGM, Paramount Pictures e Columbia Pictures. Em 17 de maio de 1998, teve início a campanha do Teleton, da AACD. O SBT cede a cada ano, sempre por volta do mês de novembro e final de outubro, cerca de 27 horas de sua programação para a maratona televisiva em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD.
Em 2010, Thiago Santiago estreou na emissora escrevendo Uma Rosa com Amor. No mesmo ano, ele escreveu Amor e Revolução, com temas sobre a ditadura militar no Brasil, e a novela exibiu um beijo homossexual entre duas mulheres. Foi o primeiro do gênero na TV brasileira. O primeiro entre duas mulheres, entre dois homens, foi a Rede Manchete, lá em 1990. Em março de 2015, o SBT lançou o aplicativo TV SBT, semelhante ao Netflix e YouTube, na Google Play, Android, Windows Phone Stores e Apple Store, pelo qual transmite a programação ao vivo. O aplicativo se tornou o mais baixado entre as redes de televisão do país. E é grátis. Bem, queridos, a minha parte é isso. Tem muita coisa para ser falado, muitos nomes a serem mencionados, só para citar alguns. Por exemplo, Raul Gil, Celso Portiolli, Cris Flores, Boris Casoy, Ana Paula Padrão, Raquel Sherazade, Carlos Nascimento, Gil Gomes, César Filho, Claudete Troiano. Por onde anda a Claudete Troiano? Beijo, Claudete. Jaqueline Petkovic. Mas eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau. Tenho fome. 4 horas. Senhor Abravanel, popularmente, o SBT tinha 21% de participação em audiência. Olha para quem pensava que só a Rede Manchete, né, passava por dificuldade. O SBT promove desde a 22ª edição, 20ª, né? 20ª? 10ª, 20ª.